Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Desde já, bem-vindo. Presta muita atenção nestes ensinamentos. Esta obra que eu vou apresentar, que eu vou comentar, traduzir os versos, explicar o significado dos versos, é uma obra feita por Adi Shankaracharya. É Advaita Vedanta e todos estes ensinamentos são os que são encontrados nas Escrituras. Eles estão de acordo com as Escrituras. Deves de escutar estes ensinamentos com muita atenção, depois refletir bastante sobre estes ensinamentos e meditar sobre estes ensinamentos para que eles possam dar frutos no teu coração. Continuando. Verso 520. Agora, olhando para o seu discípulo que alcançou a bem-aventurança de Samadhi e que despertou para sempre na consciência do Self, o grande mestre, com o seu coração cheio de alegria, lhe dirigiu estas palavras. Não é fácil chegar neste estado e é raro um mestre ver um discípulo despertar. Não é algo tão comum. Então, é uma grande alegria, não é? Então o mestre falou: este mundo não é nada mais que Brahman, porque Brahman é a única realidade. Vê isto sempre com o teu olho espiritual, com uma mente imperturbável e em todas as circunstâncias. O que existe para ver com os olhos além dos objetos da visão? Da mesma forma, para aquele que conhece Brahman, o que tem lá, onde quer que o seu intelecto possa brincar, exceto a realidade? Então, vê isto sempre com o teu olho espiritual, com a tua realização. Com uma mente imperturbável, uma mente que continua livre dos objetos dos sentidos. E em todas as circunstâncias, sempre ver a realidade última em todas as circunstâncias. O que existe para ver com os olhos além dos objetos da visão? Então estes olhos veem apenas os objetos que são da natureza destes olhos. Eles não veem a verdade. Eles veem apenas a ilusão porque eles são ilusão, não é? Da mesma forma, para aquele que está além da ilusão, o que há para ver senão a realidade? Independentemente onde o seu intelecto queira brincar e que tipo de miragens estejam a ocorrer. Quem gostaria de desistir do prazer da bem-aventurança e se contentar com o vazio? Quem trocaria uma coisa pela outra? Quando a lua está cheia, quando a lua cheia está brilhando no céu para alegrar os corações de todos, quem se importa em ver uma foto da lua? Da mesma forma, aquele que toca, que está estabelecido na fonte de bem-aventurança, que interesse ele vai ter em prazeres menores? No pensar em coisas irreais não existe qualquer felicidade, nem o cessar da dor. Portanto, pelo pensar naquele uno, bem-aventurança indivisível, vive no eterno, estando constantemente vigilante do Atman. Então, não percas a visão do Atman. Mantém-te sempre estabelecido no Atman.
pois no pensar de coisas irreais, deixando a mente continuar a contemplar os objetos irreais, traz de volta o sofrimento. Vendo o teu próprio self em todo lado, conhecendo o teu próprio self como sendo uno em todo lado, desfruta a bem-aventurança do self e assim passa o teu tempo, ó grande alma. Então, com a visão plena da realidade, vendo o self em tudo e em todos, não é? Vai desfrutando, ao ter essa experiência constante da unicidade, vai desfrutando da tua real natureza. E assim passa o teu tempo, passa o tempo que diz respeito a esse corpo, porque esse corpo é finito, irá desaparecer. Tu não, tu és eterno e imortal. Mas até esse corpo desaparecer, passa o teu tempo, o tempo desse corpo, assim. Ver os muitos naquele uno, indivisível, imutável self, é como construir castelos no ar. Por isso, sendo uno, cheio dessa bem-aventurança e tendo alcançado a paz, fica quieto para sempre. Então, voltar a olhar e voltar a ver, observar os muitos naquele uno, ou seja, observar a cobra na corda, a miragem no deserto, é como construir castelos no ar, não tem propriedade nenhuma, não leva a nada. Por isso, sendo uno cheio dessa bem-aventurança e tendo alcançado a paz suprema, agora fica quieto nela, permanece nela, para sempre, para a eternidade. Esse estado quieto é o estado da grande paz. É um estado de não envolvimento com o sonho, onde o intelecto deixa de pensar no irreal e onde é conhecedor de Brahman, onde o intelecto deixa de se focar no irreal e permanece absorvido em Brahman. A grande alma desfruta da bem-aventurança da eterna unidade, por se manter sempre una com Brahman. Para aquele que realizou o seu próprio self, não existe nenhum estado mais agradável que esta quietude que vem da ausência de desejos. Então, para quem já experimentou o self, primeiro, não tem nenhum prazer que chegue sequer perto a isso. Não tem. Então, este é o estado mais agradável. Não existe um outro mais agradável do que este. Que vem da ausência de desejos, pois a ausência de desejos foi o que possibilitou a experiência direta do Atman, de Brahman. Ele se delicia em seu próprio self. E embora possa estar andando em pé, sentado ou deitado de costas, ou em qualquer outra posição, ele permanece satisfeito no seu próprio self, sempre absorto. Então, ele se delicia sempre no seu próprio self, pois a sua consciência está fundida ao self, não tem separação. Independentemente do que aquele corpo possa estar fazendo, se aquele corpo está sentado, deitado, dormindo, acordado, não importa. Ele está sempre absorto, sempre em samadhi. Sempre no estado natural, vamos colocar assim. Este Atman é autorrefulgente, de poder ilimitado, incomparável, a consciência de tudo. Conhecendo-o, ficamos livres de todas as amarras e glorificados, pois nos tornamos glória. E conhecendo-o, ficamos livres de todas as amarras. Isso é autorrealização. Para aquele que conheceu a verdade, não podem haver regras em relação a lugar, tempo, posição, direção, propósito, nem nada. Este não tem controle sobre ele. Então, antes de conhecer tudo isto, antes de conhecer a verdade, tudo isto era importante, como um meio para aquietar, como um meio para desidentificar, como um meio de se abstrair, como um meio de sintonizar a Brahman.
não é? E de acordo com todas as regras que se impõem ao corpo, de acordo com a casta, com o credo, a religião, etc, etc. Mas para aquele que conheceu a verdade, nada mais nisso tem algum controle sobre ele, nem propósito. O conhecimento não requer um meio para saber que isto é uma jarra. Qual é a regra necessária, exceto a real natureza da coisa? Para conhecer o nosso próprio self, quais as regras? Quais as condições necessárias? Além da própria existência e do próprio conhecimento. Saber que eu sou Devadatta não requer nenhuma prova, pois, para o conhecedor de Brahman, o conhecimento que eu sou Brahman não requer nenhuma prova. Então, saber que eu sou este corpo não requer nenhuma prova, porque eu tenho a experiência direta dele, no caso da ilusão. Da mesma forma, no caso da sabedoria, do conhecimento, da realização, saber que eu sou Brahman também não requer nenhuma prova, porque a prova é direta. O quê? És impertinente. Tu pedes a prova do Atman, cuja autorrefulgência, como a do Sol, tudo é manifestado. Aquilo que é o não-self insignificante e real, sem senciência, como pode ser isso o manifestador daquilo? As Escrituras e todos os textos sagrados e todos os professores do mundo têm a sua existência pela sua existência. Como podem manifestar ele que é o conhecedor de tudo? Então, as Escrituras e os textos sagrados e todos os professores do mundo têm a sua existência pela existência daquilo, pelo Atman, por Brahman. Não é? Como é que eles, os professores e as Escrituras, podem manifestar Brahman, que é o conhecedor de tudo? Ele nem lamenta, nem regozija no desfrutar dos prazeres sensoriais. Ele nem se apega, nem se desapega. Ele permanece sempre no seu próprio self, satisfeito em perpétua bem-aventurança interior. Ele não é o corpo, logo, para satisfazer ou estar insatisfeito, eles têm que estar identificado com o corpo. Então, ele nem lamenta nem regozeja no desfrutar dos prazeres sensoriais, pois é o corpo o que desfruta. E como ele já não tem associação com o corpo, já não é uma solução, nem tampouco um problema. Não é? Ele nem se apega, nem se desapega, porque ele não estabelece uma relação com os prazeres sensoriais. E ele está na fonte da bem-aventurança. O que é que aquilo significa para ele? Ele permanece sempre no seu próprio self, satisfeito em perpétua bem-aventurança interior. Sendo o resto apenas miragens, o que o corpo aparente estar a fazer. A criança, esquecendo a fome e a dor, brinca com seus brinquedos. Da mesma forma, o conhecedor do Atman, o conhecedor de Brahman, esquecendo o eu e meu, regozija eternamente no Atman. Então uma criança, mesmo estando com fome ou com dor, ela se distrai de tudo isso e fica brincando com as suas coisas, esquecendo a dor, esquecendo a fome, esquecendo tudo. Não é? Também o conhecedor de Brahman está sempre eternamente conectado a Brahman, esquecendo todo o resto. Todo o resto, todas as modificações que aquele corpo esteja sendo acometido. Ele come comida, mas é livre de toda a ansiedade. Ele bebe água da verdade do Guru. Ele dorme em qualquer lugar, num cemitério ou na floresta sozinho. Suas roupas não requerem ser lavadas ou secadas. O chão é a sua cama. Ele anda, sim, nas ruas de Vedanta. Ele brinca, sim, suas brincadeiras são no Supremo Brahman. Então, ele come a comida, mas é livre da ansiedade. Ele não tem ansiedade em relação a ter ou não comida, a querer comer mais, seja lá o que for, pois isso diz respeito ao corpo. Ele bebe a água da verdade do Guru. Essa é a verdadeira água que ele toma.
A água da verdade do Guru, a verdade que o Guru passou. Ele está tomando essa água diretamente. Ele dorme em qualquer lugar. Ou seja, ele não está preocupado onde o corpo fica. Num cemitério, na floresta, sozinho. Sozinho significa, não é? Sem mais ninguém. Se ele é tudo, se ele é todos, não tem mais ninguém para estar com ele, então ele é sozinho. Suas roupas não requerem ser lavadas e secadas. Não é um problema. Existem mais significados, mas tudo bem, simplificando. O chão é a sua cama, não importa onde o corpo dorme. Ele anda, sim, nas ruas de Vedanta. Então, as ruas do mais elevado, Vedanta é como é a quinta essência dos Vedas, não é? Então, essas são as ruas por onde ele anda. E se ele brinca, sim, suas brincadeiras são no Supremo Brahman, porque quem está estabelecido no Supremo Brahman, o resto são só brincadeiras. As brincadeiras de Brahman, que é tudo o que existe. Seu corpo pode estar numa carruagem e pode desfrutar dos confortos que vêm dela, mas o conhecedor do Self os desfruta pela vontade e desejos de outros, como uma criança, sem sinais manifestados de renúncia, mas desapegados dele. Então, o seu corpo pode estar numa carruagem, pode estar em determinadas circunstâncias e desfrutando dos confortos dessas circunstâncias. Mas não por ele, pelos desejos de outros que o levaram a estar naquelas circunstâncias. Ou até pelos seus próprios desejos do passado. Mas esse é outro assunto, não é? Como uma criança também está nas circunstâncias de vida de acordo com os seus pais, de acordo com aqueles que os rodeiam. E não por si mesma, ela não escolhe aquelas circunstâncias, não é? E o conhecedor de Brahman, ele está nessas circunstâncias usufruindo, sem demonstrar nenhum sinal de renúncia, como uma pessoa normal, mas internamente sem nenhum apego, completamente desapegado. Não é desapegado porque nunca chegou a haver apego, não é? Mas externamente, usufruindo como outra pessoa qualquer. Por vezes, os sinais de um conhecedor de Brahman são suas roupas, a pele do tigre. Por vezes, roupas de conhecimento. Por vezes, se comporta como um louco. Por vezes, como criança. Assim, ele vagueia por este mundo. Então, para saber quem é um conhecedor de Brahman, há alguns sinais. Mas os sinais podem equivocar. Quer seja pela inabilidade da pessoa ver, quer seja pela vontade desse conhecedor em confundir. Por diferentes razões. Então, existem sinais, mas isso não é determinante. Por vezes, usa a pele de um tigre, que é apenas um mestre que conquistou os seus instintos. Usa, mas não quer dizer que todos os que usam pele de tigre conquistaram os seus instintos. Mas às vezes ele pode usar essa marca, não é? Por vezes se comporta como um louco. Quando não quer pessoas perto dele, se comporta como um louco para manter todo mundo afastado. Da mesma forma como se comporta como um sábio para ter algumas pessoas perto, se for preciso ensinar. E depende de que tipo de ensino se trate. E de como ele se apresente. Muitas nuances. Mas vamos tentar simplificar. Por vezes como uma criança, brincando com a inocência de uma criança, não é? Assim ele vagueia por este mundo. Assim aquele corpo se movimenta por este mundo enquanto existir. Sempre sem desejos, em todo o desfrutar, sozinho, sempre sem companhia, pensativo, sempre satisfeito no self, vivendo sempre no todo, ele vagueia neste mundo. Então, sempre sem desejos, em todo o desfrutar. Qualquer prazer que ele esteja desfrutando, ele não está desfrutando movido pelo desejo. Não é? Sozinho, sempre sem companhia. Não existe mais ninguém além dele. Não é? Pode-se achar que
que está isolado numa caverna, aquele corpo, não sei o quê, e sempre sozinho. Mas tanto faz, na caverna ou no meio de uma multidão, ele está sempre sozinho. Pois ele sabe que mais ninguém existe, só vê ele por todo o lado. Então, como poderá haver alguém para lhe fazer companhia? Então, ele está sempre sozinho. Pensativo, sempre absorto no self, sempre satisfeito no self, por estar sempre absorto, vivendo sempre no todo, ele vagueia neste mundo, aquele corpo vagueia neste mundo enquanto durar. O mundo ou o corpo, ou ambos. Por vezes ele aparenta um louco, às vezes um sábio, às vezes um rei cheio de muitas posses, por vezes como um ignorante, às vezes quieto, às vezes como aquela grande cobra que atrai com o seu poder hipnotizante, por vezes como um homem valoroso, muito respeitado, às vezes em servidão, às vezes desconhecido, o sábio vagueia assim, sempre deliciado no self. Então, dependendo de circunstâncias que agora não venham ao caso, nem tudo se revela, não é? Ele pode aparentar muitas coisas. Já falei um pouquinho sobre isso, um pouquinho está bom, no sentido de quando é preciso algo que seja preciso, é complicado falar porque aí, não é? A linguagem fica aquém. Mas pronto. Quando é para ensinar, pode demonstrar alguns sinais de conhecimento. Quando é para afastar, pode se comportar como um louco. Quando é para confundir, para desafiar apenas aqueles que vêm com o seu coração, que o possam ver, ele pode se comportar como um louco, como aquilo que for necessário. Às vezes um rei cheio de posses, para que outros questionem. Então, mas é iluminado e tem tantas posses, por exemplo. Todos aqueles que tiverem a ver com estes olhos falharão. Não é? Por vezes como um ignorante, que as pessoas simplesmente, não sabes nada. Não é? Às vezes quieto, calado. Não é? Outras vezes como uma grande cobra com o poder hipnotizante, portanto, como alguém muito carismático que atrai multidões. Por vezes como um homem valoroso, às vezes em servidão, não é? Às vezes desconhecido. Muitas vezes estes seres simplesmente desaparecem da vista do mundo. O sábio vagueia assim, vagueia porque ele não tem mais objetivo, não é? Sempre deliciado no self supremo, enquanto aquele corpo dura. Então, um conhecedor de Brahman pode-se apresentar de várias formas, por várias razões, como eu já falei um pouquinho. Então não é determinante os sinais que ele demonstra, porque se ele pode querer mostrar esses sinais e pode querer não mostrar esses sinais, mostrar sinais opostos ou confusos, dependendo do que ele quer, do que se quer. Mas independentemente do que é mostrado, apenas um buscador da verdade sincero pode ver, pode saber, porque apenas um buscador sincero tem perguntas valiosas o suficiente, tem perguntas sequer para colocar que apenas o conhecedor de Brahman pode responder. Sem essa sede, ele não pode reconhecer a água. Apenas com essa sede, limpa, pura, cristalina, ele poderá reconhecer aquela água, porque aquela água saciará diretamente ao seu coração, não à sua mente. E, por outro lado, as pessoas, os outros, os famosos outros, veem aquilo que podem, não aquilo que querem, muito menos aquilo que é. Veem aquilo que podem, de acordo com a sua ilusão, de onde estão, do que precisam ver. Então imaginemos um buscador da verdade que está abraçando a sua busca da verdade com tudo. Ele vai olhar para o Mestre e vai ver a pureza do Mestre, a exaltação do Mestre, a sabedoria nas suas palavras.
mas de repente ele cai. E abraça por medo, sei lá, por qualquer razão, deixa de abraçar o mais elevado e volta a abraçar objetivos mundanos. E ele poderá olhar para o mestre e ver exatamente o oposto do que ele tinha visto até ali. Porque a sua realidade depende disso. Quando antes a sua realidade dependia da realização suprema, ele via determinadas coisas no mestre. Quando a sua realidade depende de se agarrar de volta à ilusão, ele passa a ver o mestre como o oposto daquilo que ele via antes. Então a visão, ela é relativa aos valores que cada um abraça. Então quando a gente diz que o mestre poderá se mostrar como um louco, um sábio, um rei cheio de posse, etc., tudo isto são aparências enxergadas por outros, dependendo de onde eles se encontram, quais as suas motivações, qual o seu propósito e busca. Assim são as diferentes visões da mesma coisa. Se o mestre pode dar uma ajuda para um lado para o outro, verdade. Mas ainda assim, a maior parte é daqueles que observam. Sem riquezas, no entanto, sempre satisfeito. Não como os outros, ele não pode ser comparado a pessoas comuns. Mas vendo igualdade em tudo, em todo o lado, engajado em ação, ainda assim fazendo nada. Colhendo os resultados das ações, ainda assim não desfrutando. Vivendo no corpo, no entanto, sem se identificar com o corpo. E embora finito, ainda assim premiando tudo. Este conhecedor de Brahma nunca é afetado por prazer ou dor, bom ou mau. Então, a experiência do corpo continua enquanto for a duração do mesmo. Não é? Então, sem riquezas, pois elas pertencem ao corpo. No entanto, está sempre satisfeito, porque ele é o conhecedor de si mesmo. Ele senta no trono da bem-aventurança. Não é? Ele não pode ser comparado às pessoas comuns. Nem antes ele poderia, porque para chegar neste nível não é uma pessoa comum. Ele vê igualdade em todo o lado. Ele vê a si mesmo, ele vê Brahman em tudo. Engajado em ação, o corpo está engajado em ação, seja que a ação for, seja só as ações fisiológicas do corpo, são ações, né? Comer, defecar, urinar, etc. Ou até outro tipo de ações, né? Sei lá, construindo coisas, não importa. Ainda assim fazendo nada. Ele não é o corpo, ele é a totalidade. Como é que ele pode estar fazendo alguma coisa? Colhendo os resultados das ações. O corpo colhe os resultados das ações. Ainda assim não desfrutando. Como é que ele pode desfrutar se ele não é o corpo? Vivendo no corpo, no entanto, sem se identificar com o corpo. Ele ainda vive ali, mas o ali dele é muito diferente, não é? O ali é totalidade, mas aquela totalidade ainda se expressa por aquele corpo, não é? No entanto, não se identifica mais com o corpo. E embora finito, o corpo é finito, não é? Vai ter um fim, vai terminar. Ainda assim premiando tudo, pois ele é tudo. Este conhecedor de Brahman nunca é afetado por prazer ou dor bom ou mau. O corpo pode ser afetado por dor, prazer, bom ou mau. Ele não. Então o corpo pode fazer expressões, mas ele não. Não tem mais essa identificação. E tudo o que é observado é fruto da imaginação de quem observa. Já não é dele. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti